Sejam bem-vindos de volta ao vosso podcast Família e Amigos. Após uma breve paragem para férias, é com enorme satisfação que damos início à quinta temporada do nosso podcast. Estamos preparados para trazer novos conteúdos, entrevistas e reflexões que certamente irão enriquecer cada episódio. Obrigado por nos acompanharem, é um prazer tê-los connosco. Nesta nova temporada, vamos disponibilizar um endereço de e-mail para que possas entrar em contato connosco, a solicitar um amigo, um familiar que possa vir aqui contar a sua história de vida. O mail é podcastfamiliaamigos@gmail.com. Entramos em contato com vocês logo de seguida. Durante a conversa de hoje irá passar a rodapé o e-mail. Bem, vamos começar. Eu sou o Luís Loi e hoje temos o privilégio de receber um convidado muito especial. Um homem com uma trajetória de vida admirável, marcada por conquistas e experiências que fazem dele uma verdadeira inspiração. Com um currículo invejável e uma história única, ele vem partilhar connosco não apenas os marcos da sua carreira, mas também os momentos que moldaram a sua vida. É uma honra poder ouvir de viva voz a sua experiência e sabedoria. Vamos dar as boas-vindas ao Dr. José Magalhães Castela. Bem-vindo, Dr. Castela. Olá, Luís. Viva! A palavra é sua. Pergunta. Agradeço imenso ter aceito este convite. Para começar, qual é uma curiosidade ou um facto divertido que poucas pessoas o conhecem? Olha, talvez o facto mais divertido, pelo menos daquilo que eu sinto, eu sempre fui aquilo que se chama um cicloturista praticamente a vida toda, não é? Tenho uma excelente bicicleta de estrada, levezinha, e normalmente o que é que faço? Sou assim muito desafiador, não é? Sobretudo assim nas subidas. Tenho a mania que ainda tenho 20 anos, ou 25, ou 30, não é? E de vez em quando faço assim uns sprints na subida, não é? E ponho toda a gente a rir e digo, olha lá vai o velho, mas espera aí que já te apanhamos, não é? Olha, qual é a memória de infância que lhe faz sorrir sempre que pensa nela? Indiscutivelmente é a memória dos meus pais, que foram grandes mestres para a minha vida, deram-me excelentes conselhos, que ainda hoje tem, talvez o melhor conselho, porque a verdade é esta, a nossa personalidade vai sendo melhorada ao longo dos anos, mesmo claro. Até quando já chegamos àquilo que se chama o idoso, ao sénior, quer dizer, a nossa personalidade está sempre a sofrer alterações, por um lado umas vezes para o bem, outras vezes até para o mal. Mas os meus pais deram-me sempre bons conselhos, foram muito carinhosos para mim. Um dos maiores valores que eles te deixaram? Talvez o maior valor foi que nada se faz sem trabalho. Eu, durante a minha vida, tive sempre um princípio, que foi o seguinte: eu nunca tive medo de aceitar um desafio. Aceitei desafios na minha vida académica, aceitei desafios na minha vida militar, como oficial miliciano, aceitei desafios na minha vida profissional, e ainda hoje continuo a aceitar desafios. Ainda, por exemplo, eu tenho a minha casa em Condeixa, tenho uma pequena horta e tenho uma parte com árvores de fruta em casa, mas eu lá vou aprendendo a podar, eu é que faço os possíveis para ir podando devagarinho, lá vou podando as árvores. É uma situação que me dá até imenso prazer. Não é? O que é que o seu pai e a sua mãe faziam? Os meus pais eram comerciantes. Os meus pais eram comerciantes em Condeixa, tinham lá um estabelecimento comercial em Condeixa. O meu pai era de Sarnache, a minha mãe era de Condeixa. E então depois o meu pai, depois casaram em 1937, tiveram 2 filhos, a minha irmã que nasceu em 1940, ainda é viva, com 85 anos.
Eu nasci em 1948, sou leão de signo e leão de mais outra coisa qualquer, embora não perceba muito de futebol, confesso. Ele é. Não confesso. Não, esta história de eu ser leão, esta questão de... Eu nem sou adepto de futebol, quer dizer, porque eu na escola primária só tinha um colega meu que era do Sporting e os outros eram todos do Benfica. E a da altura perguntaram de clube é que era. Eu não tenho clube, então o meu amigo Aristides, que ainda é vivo, agarrou-me e tu passas a ser de Sporting. Mas confesso, só vi 3 desafios de futebol na vida porque me levaram aos estádios, não é? Que foi um Selva com Deixeira Pedrinha, que havia todos os anos onde havia pancadaria, não é? Aquilo era, enfim, os curiosos. Vi uma vez no Estádio da Luz, um Benfica Anderlecht por um colega meu, era árbitro e lá me consegui levar. O Benfica foi uma semifinal com o Anderlecht, Benfica Anderlecht, Estado da Luz, e eu lembro de ver um gol marcado por Filipe Obic, com a pontinha do pé. Pronto. E depois vi, já depois do Euro 2004, se não estou em erro, vim ver aqui no estádio da Universidade de Coimbra, fui lá ver um desafio contra uma equipa lá dos países de leste, em que nós ganhámos, demos uma vada assim dos 4 ou 5, foi assim uma coisa, não é? Pronto. E foi talvez a partir daí que de vez em quando a seleção, nossa seleção coisa, eu lá vou, gosto de ver os golos do Ronaldo, gosto de ver os golos do Ronaldo. Olha, eu não percebo nada de futebol, confesso. Onde é que nasceu? Eu nasci em Condeixa, sou talvez, daquilo que eu digo na brincadeira, um dos últimos condeixenses, porque graças ao Serviço Nacional de Saúde, com o Dr. Arnaud, que eu tive o privilégio de conhecer, porque ele era muito amigo de um tio meu, e ia lá à casa dele, e muitas vezes encontramos lá, aliás, dele e de um dos filhos, penso que já faleceu. E então, graças ao Dr. Arnaud, que instituiu o Serviço Nacional de Saúde, a geração dos meus filhos já vai nascer a Coimbra, e como tal, já são conibracenses. Já são conibracenses. E como é que foi viver e crescer em Condeixa? Pronto, o nosso mundo era muito pequeno, quer dizer, o meu mundo até ir para a escola era a minha casa e a minha rua, a Avenida Visconde Alberca, não é? Não podia ir para mais longe porque era ali pequeno, não é? Depois fiz os 4 anos da instrução primária em Condeixa, já foi uma pequena abertura ao mundo e talvez aquilo que me tenha marcado mais na escola, e digo isto sem rebuço, nós éramos para aí 20 e tal alunos na primeira classe, como se chamava esse primeiro ano. Penso que só 4 ou 5 é que íamos calçados para a escola. Os outros iam todos descalços e com muito pouca roupa, não é? E eu recordo muito portanto, um colega meu desse tempo, o António Pato, que nem sequer levava o almoço para a escola. Nós tínhamos que levar o almoço numa cestinha de berga. E então eu partilhei durante esses anos o meu almoço com ele. São momentos e porventura, já agora deixe-me dizer que eu recordo isto com alguma alegria também, mas com alguma saudade. No dia da minha primeira comunhão, o meu pai e a minha mãe, portanto, convidaram a família para ir ao almoço, antes da procissão, onde nós íamos lá com o lacinho e tal, e então o meu pai e a minha mãe foram à casa dos pais do António Pato e disse: o teu filho amanhã vai almoçar e jantar connosco. E então o António Pato, como não tinha, coitadito, roupa como era, foi vestido com a bestia que ia na procissão e assim almoçou connosco. Lembro-me agora disto. Muito bom, muito bom. E depois acabei por fazer os primeiros 5 anos do chamado liceu, lá em Condeixa, no Externato Infante Dom Pedro. Ok, então fez o percurso de primário, não é? Exato. Em escola primária em Condeixa. Em Condeixa. E depois é que passa para Coimbra. Não, o Externato Infante Dom Pedro era em Condeixa, até do 1º ao 5º ano de liceu, portanto, do 5º ao 9º ano. Ao 9º ano. Agora, 5º ao 9º, portanto, foi lá em Condeixa. Ok. Nesse percurso, tem algum professores que marcaram a sua orientação? Sim. E já tive a oportunidade, felizmente, de escrever sobre isso, porque num dos meus trabalhos que eu publiquei escritos,
escrevi precisamente sobre a história do Externato Infante Dom Pedro, que foi criado em 1951 por Dr. Luís Bal e pela Doutora Maria Teresa Bal, e depois cessou a atividade, se a memória não me falha, em 1969, já não sabem com deixa. E então foi precisamente o Dr. Luís Bal e a Doutora Maria Teresa Bal as pessoas que mais me marcaram. O Dr. Luís Bal, porque era professor de História, o meu professor de História, tinha uma maneira de ensinar muito que eu adorava. Fugia muitas vezes ao que estava no livro e contava, porque ele era um homem, ele e a esposa eram pessoas muito viajadas e não tinha qualquer problema em levar os slides e fotografias de museus. Por exemplo, eu lembro-me, eu andava para aí no 3º ou 4º ano do liceu, não é? Portanto, para aí no 7º, talvez, ou 8º ano, e ele fez mostragem de diapositivos do Museu do Louvre. Eu achei extraordinário. A doutora Maria Teresa Bal era professora de português, francês e português. Foi ela que me incutiu portanto, quase que ia dizer, o vício da leitura. E, portanto, sempre tive um certo culto pela língua portuguesa, confesso. Então, e daí depois vem para Coimbra estudar? Exato, no meu 6º ano de liceu, atual 10º ano, vim para Coimbra, para o Liceu Dom João III, agora é José Falcão. Aí fiz portanto, o 7º ano, fiz a aptidão, portanto, ao ensino superior, aqui, pronto, depois fui para Lisboa, talvez com, não sei, em 1966, 67, para aí, só questão de fazer contas. Fui para aí, talvez, com os meus 16, 17 anos para Lisboa, estar para a faculdade. Nessa altura, tinha algum sonho, uma aspiração daquilo que queria ser? Curiosamente, eu sempre desejava ser professor de História ou professor de Português. Curiosamente, nem fui para uma coisa, nem fui para outra. Talvez porque nunca gostasse muito do ambiente de Coimbra, com as praxes, e como eu naquela altura era bicho, academicamente era bicho, que ainda não tinha entrado na faculdade, nem naquele loiro era bicho, e então também estava sujeito à praxes, não é? Pois. Como eu tinha, não era um aluno muito bom, era mesmo para dizer, um aluno um bocado complicado com as matemáticas. Eu, depois de acabar as aulas do Liceu Dom João III, ia ter explicações de matemática na rua Nicolau Chantrena, com o Dr. Lumelino. E só que sair lá às 7 horas para apanhar a caminhonete para Condeixa. E então, algumas vezes, como quando ia sempre olhar para todos os lados, quando via uma trupe, ala que se faz tarde, vinha logo a correr até ao Largo do Ornado. E tenho uma recordação que agora, eu a falar, lembro-me, que vinha uma senhora com uma cesta à cabeça. Eu estava a ver que não chegava à entrada portanto, onde estava a caminhonagem do José Maria dos Santos, para entrar no autocarro, e então uma senhora com uma cesta à cabeça, uma senhora de avental, e eu agarrei-lhe no avental, na ponta do avental, e disse, minha senhora, mais ou menos deve ter-lhe disse, minha senhora, salve-me da praxe, porque eu, com a grande ponta do seu avental, diz lá à praxe que ninguém pode fazer nada. E então ela levou-me para dentro do autocarro, imagina lá isso. Porque eu já sabia, a minha irmã depois contava muito como é que era a praxe, não é? Porque ela tirou o curso de Direito, andou aqui na Faculdade de Coimbra, e eu lembro esse episódio já há muito tempo. Já há muito tempo não me lembrava disto. Veja lá, é preciso estarmos a conversar sobre isso e vem sempre essas memórias. Então, e daí então vai estudar para Lisboa, sim. E é aí que finaliza o curso. Exato. Primeiro tirei... Em curso é que... Primeiro tirei licenciatura em Administração Económica e Financeira, só que como era muito novo, portanto, e como muitas das minhas disciplinas eram aceitas noutra faculdade, concluí o curso, a licenciatura em Ciências Sociais e Políticas. Concluí no dia, que lembro perfeitamente, 15 de outubro de 1973, com um exame muito difícil, que eu ainda pedi até para prolongar o exame para subir a nota, mas não consegui. Que tinha talvez um dos melhores professores que eu tive na faculdade, o Sr. Professor Adriano Moreira, em que fui a disciplina com que concluí a minha licenciatura com ele, no dia 15 de outubro de 1973. Nunca esqueço esta data, porque era um dia de abertura de Cássio era caçador e atirador de competição.
E então, pronto, mas lá saí com um brilhante 15, estavam lá, tinha pedido, os meus pais assistiram às minhas provas, a minha namorada, que depois, passado 2 anos, veio a ser a minha querida esposa, que ainda está comigo, graças a Deus, e então depois de concluída, depois de terminada a minha prova, o professor Ariano Moreira disse que tinha gostado muito da minha prova oral. Não foi assim, foi muito forreta na nota, que eu estava convencido que ia ter mais que o 15, não é? Mas pronto, eu ia com 14 e pensei que iria ter mais um bocadito, mas pronto, ele deu-me o 15. E então, como é que eu ia dizer? Foi indescritível o silêncio do meu pai e da minha mãe. Porquê? Terem um filho formado. Foi talvez o grande sonho da vida dele, porque a minha irmã, devido a ter casado com um militar, teve que interromper o curso para ir com o meu cunhado para a Guiné. E eu licenciei-me primeiro com a minha irmã. E vi nos seus pais um orgulho. Nos pais um grande orgulho que ainda agora me pova. Calma. Adiante. Calma. Não, é isso para uns pais que lutam sempre, lutam para dar o melhor aos filhos e depois verem isso concretizado, é um orgulho enorme para os pais. Exato. Porque os meus pais, não obstante serem pessoas de classe média, mas terem 2 filhos a estudar, a minha irmã em Coimbra na faculdade e eu em Lisboa, fizeram muitos sacrifícios. Pois, imagino. E pronto, viram-se reconhecidos com quer o meu curso, quer o curso da minha irmã. Nessa altura, apanhou alguns obstáculos que enfrentou, que foi difícil, foi fácil, por estar distante dos pais, essa dificuldade de estar longe, sentiu isso? Vamos cá ver, eu saio de um pequeno mundo que era Condeixa, que tinha já, começava onde aqui, portanto já vivi um bocado o ambiente de Coimbra. Embora ainda não tivesse 18 anos, quando fui para Lisboa, não é? Ou 17, ou se calhar já tinha, sinceramente a questão já não me lembro da idade que tinha quando para lá fui. Mas vejo numa cidade, o primeiro ano que lá estive em casa de um familiar distante da minha mãe, que tinha lá um quarto, e depois a partir do segundo ano já fui para outro tipo de quarto, um quarto alugado, naturalmente, em que os donos, portanto, era uma família, portanto, pai, mãe e uma filha, com metade da minha idade, na altura claro. Tinha 9 anos, miúda, não é? 8, 9 anitos, e então alugou-me um quarto e passou a ser essa família a minha segunda família, porque pois. Eu ia aqui, se calhar, nem tanto uma vez por mês a Condeixa, não é? Ia de comboio, meu pai buscar à estação de Soura, ia passar lá um fim de semana, esquecido, não é? Havia as férias da Páscoa, do Natal, as férias grandes, que é quando eu lá estava, não é? Era mais uma família lá. Era mais a família dos meus pais que essa segunda família, entre aspas, claro. que eu tenho gratas saudades, já faleceram ambas, enfim. Olha, e depois, tirou o curso, qual é o primeiro contacto com o mundo do trabalho? Trabalhou quando estudava ou só estudava? Nessa altura não, eu como isso? Estudante, portanto, quando estava a estudar em Condeixa e em Coimbra, eu ajudava muito os meus pais, como o meu pai tinha várias áreas de negócio, uma das quais era uma espingardaria. E então eu aprendi muito cedo a lidar com munições, a carregar os cartuchos, inclusivamente, antes do meu pai falecer, já tínhamos uma máquina eletrónica que carregava não sei quantos milhares de cartuchos, uns 3.000 e tal cartuchos por hora, e eu só eu que mexia nessa máquina, porque o meu pai já era muito velho e estava com medo de não acertar lá, porque aquilo era uma questão, era uma máquina italiana, que era muito grande, e aquilo tinha que ser tudo mesmo ao pormenor, não é? Pronto. Foi o contacto que eu tive com o mundo do trabalho do meu pai, se bem que também ajudava noutras coisas, lá do estabelecimento comercial dos meus pais, que tinha várias áreas, não é? Só que assim concluí o curso no dia 15 de outubro de 1973, dia de abertura de caça, por acaso, e então lembro que o meu pai me ofereceu uma espingarda nesse dia,
Ofereceu-me uma espingarda nesse dia, que eu gostava muito. E depois, passado 15 dias, fui para a tropa. Cumpri o serviço militar obrigatório. Porquê? Porque normalmente as pessoas que não andavam a estudar, portanto, iam às inspeções E passavam. com 18 anos e passado um ano ou coisa no género, Já estavam a chamar. já estavam a cumprir o serviço militar. Primeiro a recruta, depois a especialidade e depois o trabalho. Tanto podia ser aqui como podia ser nas frentes de guerra que nós tínhamos, ou então nas ilhas, ou em Cabo Verde, coisa. No que diz respeito a todas as pessoas, a todos os mancebos, chamemos-lhe assim, que estavam a estudar, desde que não reprovassem nenhum ano, podiam só ir no final do curso. Ora, como eu fiz um curso a seguir ao outro, uma licenciatura uma a seguir à outra, fui para a tropa com 24 ou 25 anos. E aí já não foi para fora? Aí já não, quer dizer, eu tive, a coisa foi assim, eu faço primeira recruta, entrei em janeiro de 1974, ainda antes do 25 de abril, para o curso de oficiais milicianos para tirar a recruta. Concluída a recruta, fui tirar a especialidade a Lisboa. E depois, quando fui ao fim da especialidade concluída, passei ao primeiro grau de oficial, que era aspirante. Depois, mais tarde, devia ser alfés miliciano. E depois, no dia em que me aposentei, fui promovido a tenente, só para vestir a farda e me apresentar ao comandante. E então, o serviço militar nessa altura era 4 anos, ou 4 anos no continente, ou, a maior parte das vezes, 2 anos no continente e 2 anos numa das frentes de guerra, não é? Eu, para a minha parte, só que nós podíamos, quem fizesse o serviço militar, os 4 anos no continente, podiam mais tarde, até aos 35 anos, serem chamados e então irem tirar, eram graduados em tenente, tinham ali uma instrução de 6 meses na Academia Militar e depois iam 2 anos mandar uma companhia para Angola. Ora, o que é que eu fiz? Se eu fosse para o ultramar, praticamente sabia que ao fim dos 2 anos cá, 2 anos no ultramar, já não tinha. Então, fui ao Estado-Maior do Exército, tenho isso até escrito, tive isso escrito numa carta que escrevi à minha, e pedi para ir em rendição individual. Havia uma vaga para Moçambique, só que na minha unidade não me deixaram sair, porque eu tinha tido boa classificação na recruta e na especialidade. Assim que fui aspirante, estava, enfim, a trabalhar naquilo que se chamava uma unidade de elite, chamemos assim, e então os meus superiores hierárquicos diziam, nem pensar, tu não sais daqui, não é? Pois, tu não sais daqui, e ficaram, porque enfim, a responsabilidade também tinha no trabalho era muito grande, não é? E pronto, foi assim. E foi nessa altura que apanhou um momento marcante de Portugal. Exatamente, 25 de abril de 1974. E viveu por dentro esse dia? Sim, vivi esse dentro. Eu considero que esse, além de ser o dia indiscutivelmente mais longo da minha vida, porque não fui à cama, julgo que andei uns 3 ou 4 dias praticamente sem dormir onde calhava, não é? Foi. Encostado a um sítio qualquer. E então foi também o dia mais feliz da minha vida. Porque, embora eu, quando fui para Lisboa, fiz uma promessa a mim mesmo, nunca fazer tudo por tudo para nunca reprovar nenhum ano, e consegui fazer isso. Reprovei apenas numa única disciplina. Aquilo não era uma disciplina, não era uma cadeira, era um banquito, que era Direito do Trabalho. Aquilo era penso que era até semestral ou coisa no género, em que houve chamemos assim, um pequeno qui pro quo, entre mim e o professor, porque eu era chamemos assim, o delegado da turma. E ele reprovou-me na prova escrita na primeira chamada, ainda estou para saber porquê, reprovou-me na prova escrita da segunda chamada. Eu estava a ver a minha vida a dar para trás, como fiz um recurso, portanto, reprovou-me em julho, reprovou-me em outubro, e depois, por recurso, fui fazer em dezembro. E então, convidei os meus colegas, antigos colegas, para assistirem à minha prova oral, decorei a sebenta, aquilo não era uma sebenta, decorei lá as normas todas do Código de Trabalho, não tive grande nota, mas ainda consegui um 13, ainda estou para saber como acho que merecia mais. Convidei os meus colegas, convidei alguns antigos meus professores para assistir ao exame,
E tenho a impressão que esse senhor que me chumbou, portanto, viria, portanto, até que me aprovar na última coisa, não é? Manteve-me a nota que eu tinha, fez-me 2 perguntas e mandou-me embora, não me deu opção nem para coisa. Mas mais alguma coisa? Ele dá-me a impressão que foi quase que obrigado a aprovar nessa última disciplina porque estavam muitos dos meus professores a assistir, não é? E, portanto, seria, no fundo, ali uma prova testemunhal, não é? Fez-me 2 perguntas e mandou-me embora. Foi logo com a fornalha toda para intimidá-lo. É verdade. Isto foi no primeiro curso que tirei. Então, voltamos ao momento... Mas já agora, só o seguinte, a dizer isto. Eu nunca tive atividade política antes do 25 de Abril. Eu era estudante, estava a estudar, lá de vez em quando... Lá fazia umas poupanças para ir ao cinemazito de bairro ou coisa no género, não é? Porque também era rapaz, também queria ter as minhas coisas, não é? E então, portanto, embora, por exemplo, na nossa associação de estudantes, o presidente da direção era um homem de muito esquerda, faleceu há 3 anos, que é o Fausto. O Fausto, que foi cantor de intervenção no 25 de Abril. Eu fui talvez das primeiras pessoas que ouvia uma gravação dele, que era, depois veio dar um LP dele, que era Por Este Rio Acima, está a ver? Nós vamos contra a corrente, portanto ele era um homem de esquerda, não é? E então, nunca andei por comícios, confesso, a minha vida era estudar, conviver com os amigos. Mas sentia só apenas uma vez, repressão? Não, só uma vez apenas na cidade universitária. Eu ia chegar à cidade universitária para comer, para almoçar ou para jantar na cantina, já não sei se era almoço ou era jantar, não me lembro. E então estava lá a polícia de choque, e então, a da altura vejo os estudantes a correrem, enfim, mas estava ali a sair ali do Campo Grande, para vejo os estudantes ali a correrem todos, a fugir da polícia, e eu também me raspei, não é? Porque não queria, não queria ter nada com isso, não é? E nesse dia de 25 de Abril, onde é que estava, onde é que atuou, se estava na tropa, teve esses momentos... Recordo, tive agora quando foi dos 50 anos dos 50 anos de 25 de Abril, tive que apurar um bocado as memórias, uma das quais foi através das cartas que eu escrevi à minha então namorada, que é agora hoje minha esposa. E então muitas das coisas que eu já não me lembrava do 25 de Abril, isso porque eu contava-lhe isso, não é? Escrevi nas cartas. Foi assim, eu como era na altura solteiro e estava a tirar a especialidade em Lisboa, na minha unidade militar eu era obrigado a lá ir dormir. Ou seja, a tropa acabava ao fim da tarde, às 5 ou 6 da tarde, não sei. Nós fardámos com a farda número 2, que é a chamada farda verde, para irmos cá vir jantar ou coisa. Passear. E então o que é que eu vi? Vinha o meu quarto solteiro, que ainda lá tinha, embargava a farda civil, ia almoçar com os meus colegas, encontrava-me com A com B, e assim por volta das 11, meia-noite, mais coisa, menos coisa, dava entrada no quartel, mas ia novamente fardar-me ao meu quarto solteiro, e ia lá, não é? E então, à meia-noite e meia, portanto, às 0h30, quase certeza, porque eu ainda tenho a dúvida se entrei na abertura dos portões à meia-noite, se entrei à meia-noite e meia, que era a última abertura. Julgo que foi à meia-noite e meia. Eu e mais um grupo, talvez de uns 5 ou 6, entramos na unidade militar, abriram os portões. Já vi, na altura, muitos oficiais milicianos, alguns oficiais milicianos, já todos de pistola à cinta. Quando normalmente era só o oficial de prevenção é que andavam armados, então fomos levados ao gabinete oficial de dia, e então um aspirante ao ferro miliciano, não posso precisar, a da altura disse, olha, vocês estão a chegar, e então é assim, esta noite vai haver um golpe militar, de maneira que o golpe militar tem fundamentalmente 2 objetivos. É implantar a democracia cá em Portugal e é fundamentalmente também para acabar com a guerra em África. Obviamente que eu, e se olhar agora para trás,
sempre tive, enfim, sempre me considerei a mim mesmo como um certo conservador de esquerda. Quando se falou em implantar a democracia, quando eu era licenciado, já licenciado em Ciências Sociais e Políticas, e quando era acabar com a Guerra Mundial, o que é preciso? Vocês aderem ou não aderem? Sim, senhor. Houve só um colega meu que fez uma pergunta ao alferes miliciano, ou ao aspirante, qual era o problema de aquilo não iria ser um copo como o 16 de Março, que tinha ficado, enfim, em águas de bacalhau, não é? Bom, e então, pronto, não, nós vamos aderir, e então disseram-nos para nós irmos vestir a farda número 3, a farda de serviço, e voltarmos outra vez para o Gabinete Oficial, e aqui nos foi dada uma missão que era nós irmos municiar os carregadores da nossa espingarda. Era a célebre espingarda metralhadora G3, que levava carregadores com 20 balas, mas nós só metíamos 18, muitas vezes com 20 havia... muitas vezes podia haver um encravanço, não é? Pronto, e tivemos assim os tempos, depois... E quando foi isso, assustou muito? Não, quer dizer... mesmo, vamos lá. Só tive um momento em que tive que pensar 2 vezes, mais tarde já lhe vou dizer, que foi o seguinte: nós por volta das 2 horas da manhã, nós saímos dali, fomos rendidos por outros, e foram-nos dar um café com leite, curiosamente com pão com manteiga. Eu não sei onde é que eles foram desencantar o pão com manteiga a essas horas, mas estava lá, deve ter sido, talvez porque os padeiros entram a trabalhar de noite, não é? Comemos um pão com manteiga, um café com leite, enfim, fizemos os últimos preparativos e servimos para as viaturas, que eram unimogas, berliers, que levávamos à volta talvez uns 20, 25, talvez, berliers, cada pelotão ia para uma berlier, não é? Pronto, e então nós éramos, se a memória não me falha, 4 pelotões, portanto deveríamos ser talvez à volta de uns 100, talvez. Mas vocês já sabiam para onde é que iam? Só sabíamos quando, portanto, a nossa deslocação da unidade militar para o nosso objetivo, que era o objetivo Mónaco, que era os estúdios da Rádio e Televisão Portuguesa, na Alameda das Linhas Torres, era um bom tempo, aquilo demorava para aí 5 minutos, nem tanto, não é? E então, só quando nós saímos da unidade é que, portanto, cada pelotão levava um graduado, ou um aspirante ou um alferes. O graduado que nos comandava, porque nós éramos soldados, eu era soldado primeiro, em Mafra era soldado cadete do primeiro ciclo, e na especialidade soldado cadete do segundo ciclo, dava a tirar a especialidade. Era soldado para todos os efeitos, não é? Depois é que passei oficial, logo praticamente a seguir ao 25 de Abril. E então, é que nos foi dito que o nosso objetivo era Mónaco. Mónaco, que era o estúdio da Rádio e Televisão Portuguesa. Pronto, quando lá chegámos, portanto, as viaturas pararam todas, portanto, havia um Jeep à frente, 4 berliers, penso pelo menos porque seriam as 4 berliers da marca do caminhão, fechados, com a lona fechada, era caixa aberta, mas com a lona fechada. E depois um Jeep atrás, a fechar E então, quando lá chegámos, portanto, nós fomos os últimos a sair, era a última viatura, a última berlier, fomos os últimos a sair, já lá estavam 2 metralhadoras, porque aqui havia um pórtico na rua, assim uma espécie de marcado, um pórtico, e depois havia uma subida, uma calçada, os estúdios ficavam, portanto havia uma calçada com 2 curvas e 2 contras-curvas, mesmo calçada em pedra, e então nós fomos atrás do aspirante connosco à frente, fomos em passo acelerado para cima, foram-nos ditos que já tinham sido, mas essa situação não sei, estavam lá uns 4 ou 5 agentes da PSP que foram logo... aniquilados. Como é que eu ia dizer? Renderam-se. Foram logo mandados, foram desarmados, pelo menos, não é? Sim. E julgo que foram uma viatura nossa para uma esquadra. Foram postos à porta de uma esquadra. E, portanto, ficámos lá nós. O meu comandante companheiro, o capitão Teófilo Bento, que depois chegou a coronel, infelizmente falecido já há cerca de 2 ou 3 anos, não é? Que era praticamente a minha idade, portanto ele era capitão, já tinha feito uma comissão, penso que em Moçambique, e ele já tinha 25 anos, eu tinha 24, não sei se está a ver, não é? Ele entrou mais cedo para a tropa. E então nós ficámos aí, portanto fomos para portanto o meu grupo fomos para um pátio que havia nas traseiras que dava para um descampado,
outros foram uns para os estúdios, outros para vários sítios de televisão, que aquilo era um conjunto de edifícios lá no alto, Claro, não é? claro. Não é como agora, que já é perto do aeroporto, não é? E então, aí ficámos, só que o que é que nós tínhamos? Tínhamos aquela farda número 3, que aquilo era só uma camisita e era uma camisola interior, só que estava uma espécie de umidade cacimba, portanto, aí eram para umas 3 da manhã, nós chegámos lá às 3 e 5 da manhã. E então, eram para aí umas 4 e pouco da manhã, nós fomos rendidos. Fomos rendidos por camaradas nossos e nós fomos para dentro das instalações. E talvez aí pelas 5 da manhã, há uma rajada, portanto, na televisão. Que curiosamente só vim a saber exatamente o que é que aconteceu 40 anos depois, precisamente em 2014, quando o meu capitão na altura, Teófilo Bento, escreveu um texto sobre isso, que foi o seguinte: nós estávamos num pátio, não é? Os que nos substituíram estavam a criar um pátio assim com uma varanda, mas estávamos assim num sítio elevado e depois havia uma, como é que eu ia dizer, assim mais uma distância, quer dizer assim, uns 2 ou 3 metros mais abaixo, assim um descampado, e entraram uns agentes da PSP, presumivelmente talvez para ver o que é que estava a passar. E então eles chegaram-se, pelos vistos, muito perto desse muro. Nós os meus camaradas estavam em cima, de maneira que o capitão Teófilo Bento disse que isto é o movimento das Forças Armadas, mais uma coisa assim, não sei exatamente as palavras que eu estava lá para ouvir. Mas foi... Isto é o movimento das Forças Armadas, portanto os senhores recolham à esquadra, eles pura e simplesmente queriam saber, não quiseram, e então o meu capitão, o que é que disse? Disse a um camarada meu, soldado, mas por qualquer razão tinha a espingarda metralhadora na seleção de rajada, dá-lhe um tiro para o ar, para eles saberem que estamos armados. E ele puxa o gatilho e o que acontece? Praticamente a espingarda metralhadora G3 salta-lhe das mãos e passou por cima do capitão e dos outros. Jesus! Ia ser de uma desgraça. Só que isso disse, não, foi o capitão Teófilo Bento que deu a rajada para eles saber que nós estamos bem armados, não é como a G3. Curiosamente, 40 anos depois, o capitão Teófilo Bento, num texto que escreveu, que eu tenho lá e guardo, é que ele contou a história verdadeira. Isso. Pronto. Depois, eram, já agora, vale a pena dizer, eram talvez 7h30, 8 da manhã, 8 e tal da manhã, já era dia, quando ouvi pela primeira vez, estava dentro da televisão, através da rádio, o comunicado do Movimento das Forças Armadas, não é? Pronto. De qualquer modo, os oficiais, comandantes de pelotão e o capitão Teófilo Bento, de vez em quando passavam assim uma ronda, dizia que está tudo bem, iam-nos informando o que é que estava a passar. Claro. Houve ali um momento, talvez... ali talvez assim a meio da tarde, ou talvez ao princípio da tarde. Portanto, entretanto, os funcionários começaram a chegar, era preciso pôr a emissão de pé, só que a emissão de Monsanto estava desligado, que dava... Portanto, e então fomos nós, militares do meu pelotão, fomos lá, mas já comandados por um capitão, pelo capitão Gaspar Samora Falha, fomos numa viatura para Monsanto. Aquilo era uma área que é muito pequena, talvez que como ali o Jardim Santa Cruz, talvez, não era mais uma antena meia, aquilo tinha uma antena no meio, umas árvores, e tinha um edifício assim, tipo uns escritórios, umas casas de banho, assim, uma coisa, umas infraestruturas muito pequenas, não é? E pronto, nós cercámos aquilo, até que depois houve conversações entre o capitão Gaspar, estava lá dentro um capitão da GNR, que estava com os militares da GNR, e eram muitos, e era um coronel também que tinha já reformado, que vinha saber mais tarde, e então houve conversações, e foi numa altura em que o Marcelo Caetano se rendeu às tropas de Salgueiro Maia. E, portanto, o capitão Gaspar soube isso e disse, agora, vocês saem daqui para fora, e julgo que eles foram levados depois numa viatura nossa. Só que ao viver isso, sentiu que estava a fazer história? Não senti isso. A única coisa que senti não foi medo. Foi quando nós estávamos a sair da viatura da unidade, eram para aí 3 menos 5 da manhã, aquilo havia um silêncio ensurdecedor. E então há um camarada meu que diz assim, isto agora é sério. E eu tive ali
uns minutos. Não sei, quer dizer, não tive medo, confesso, não tive medo. Ou tenho medo é das alturas. Era incapaz, não sei, de me atirar. Pensou um bocado na. Quer dizer, foi uma ansiedade mais. O que é que irá acontecer? Mais no sentido. O que é que irá acontecer? Será que eu vou cumprir a minha missão? Será o que é que vai acontecer? Não sabia para onde é que ia. Iria haver tiros, não havia haver tiros. O que é que. Mas eu disse assim, bem, mas eu tive uma boa recruta e estou a ter uma boa especialidade, é precisamente para isto, eu tenho que cumprir aquilo que me for ordenado. Claro. E foi assim. E foi assim que participou no 25 de Abril, um momento histórico para Portugal. Não só 25, depois andei no dia 29, que a minha vida tanto estava na televisão, como estava no emissor de Monsanto. Lembro-me de ter ido, se calhar, uma vez, até o dia 29 de Abril, uma vez, portanto, à unidade para tomar banho, porque ou almoçava na televisão, no refeitório da televisão, que comia-se bem, ou então iam-nos levar assim, umas tachadas lá ao emissor de Monsanto quando estávamos lá. Curiosamente, no dia 28 de Abril, eu tinha pedido ao meu comandante, ao capitão Teófilo Bento, para me deixar vir a Condeixa, porque era o dia de anos da então minha namorada. Ele disse, não podes, tu tens que ir para Loures, porque está lá, temos aqui a informação que está lá um armazém, presumivelmente com armamento, e estão lá os da Legião Portuguesa, de maneira que o teu pelotão tem que ir para lá, o teu pelotão tem que ir para lá. Claro está, não pude ir. Lá fomos para Loures, o que acontece? Fizemos o cerco àquilo, mas depois, quando deitámos a porta de entrada abaixo, aquilo estava completamente vazio, não é? E então no dia 29 de Abril, que foi uma segunda-feira, 29 de Abril penso que foi uma segunda-feira, semana não foi domingo ou segunda, mas 29 de Abril, no dia 29 de Abril foi um domingo, assim é que foi. Penso que o dia foi um domingo, assim é que foi. E o dia 30 foi uma segunda-feira, só uma hora não falha. Então, eu estava a almoçar no dia 29 ao lado do Fialho Gouveia, que era locutor da RTP. Estávamos a almoçar ao lado e eu estava fardado, naturalmente, que a espingarda me estava a mim que nunca largava, e vem-me o meu comandante de pelotão a dizer, olha, portanto, não era o meu comandante de pelotão, veio ter comigo, olha, o nosso capitão mandou dizer-te que já podes ir ver a miúda, pá. Como eu tinha nessa altura, já tinha carro, eu disse, não, tens que apanhar a boleia para a unidade e depois vais para a Condeixa, mas atenção, amanhã quero de casa 8 da manhã na unidade, que há coisas para fazer. Pronto, e lá vi eu, enfim, vi visitar os meus pais no dia 29 de Abril, só que eu não sabia, portanto, o meu pai, eu jogava quando naquela altura não havia telemóveis, pois, não é? Não havia contactos. E então, eu consegui, no dia 29 à noite, que tinha ido para Monsanto, essa noite passei a Monsanto, no dia 29 à noite, porque tinha vindo daquilo da Legião Portuguesa e fui direto para Monsanto, até ficámos a da altura essa noite, passámos lá 2 ou 3 horas da noite no Coruto, lá da antena, eu e um rapaz que é aqui de Coimbra, mas tem a sua atividade comercial em Condeixa, com o supermercado, é o António Marques, António Manuel Simões Marques, talvez. Simões. Que tivemos os dois na antena da televisão, lá apanhámos frio, encostados um ao outro, lá subimos aquilo, coisa, e a da altura, isto agora é engraçado, porque ele só me dizia, ó Castela, desta vez é que a gente vai morrer. E eu disse, morrer, isto é de noite, ninguém nos acerta cá em cima. Não, mas é morrer de frio, não é? Pronto, e depois a vida continuou, a coisa passou e continuou. Então, mas, e depois da tropa veio, então, a vida civil, veio o trabalho. Exato. E qual é o seu primeiro trabalho? Agora vamos falar de nível profissional. Exato, pois. Até chegarmos já à dita reforma. O seu percurso profissional, o primeiro trabalho que teve. Exato. Ora bem, só dizer-lhe que a minha tropa era para ser de 4 anos, mas com a descolonização acabou por ser só de 2 anos. E então eu saio da tropa em final do ano de 1975.
Ainda antes tinha sido mobilizado para os Açores, porque fui eu e um camarada meu que era magistrado judicial, mas éramos os dois alfés milicianos, e um major, um oficial superior, fomos para os Açores. Tivemos lá pouco tempo a fazer uma companhia de comandos, não é? Mas aquela malta rapaziada era mais que eles queriam era ir para a América, estavam-se qualificando para a tropa ou para o serviço militar, e nós não conseguimos, e por muitas insistências nós não conseguimos ninguém para, enfim, para esse tipo de especialidade, não é? Pronto, entretanto, passo à disponibilidade no dia 2 de dezembro de 1975. E então, tive um convite para o meu primeiro emprego. Havia uma clínica cá em Coimbra, na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, que era a Clínica Santa Isabel, que era da família Montezuma de Carvalho. E então, o patrono lá da família, o Dr. Manuel Montezuma de Carvalho, como ele era casado com uma senhora de Condeixa, ele já era viúvo, mas tinha sido casado com uma senhora de Condeixa, vinha muitas vezes, enfim, ao cemitério a Condeixa, não só, enfim, porque era mais para ter a cabeça sossegada e estar ali sossegado, porque ele era um médico muito solicitado, ele era o diretor e o dono da clínica, não? Claro. E então, invariavelmente passava sempre por casa do meu pai. E a da altura, obviamente, os pais gostam de falar sobre os filhos, e o meu pai, a da altura, disse que eu tinha saído da tropa, eu tinha concorrido ao ensino oficial, só que ainda não tinha, as aulas ainda não tinham começado em dezembro, porque, enfim, aquela balbúrdia do 25 de novembro e coisa no género, e greves e tudo, e estava tudo uma grande balbúrdia, só o 25 de novembro é que, de algum modo, conseguiu estancar isso. E então, eu estava à espera de ser colocado num sítio qualquer. Conclusão, e então vim a ser colocado em fevereiro em Ancião, mas não fui tomar posse, porque precisamente numa conversa que o meu pai teve com o Dr. Manuel Montezuma de Carvalho, a da altura falou que eu tinha, enfim, qual era a minha formação académica, não sei mais que, coisa no género e tal, e que ele estava, enfim, temporariamente desempregado, a minha mulher estava para ter um filho, o nosso Miguel, que depois veio a nascer no dia 7 de abril do ano seguinte, de 1976, e a da altura o senhor não tem lá lá um buraquinho qualquer no meu filho. Olha, até tenho, olha, estamos sem uma pessoa com falta na administração, ele pode ir para lá. E então fui trabalhar para a administração da Clínica Santa Isabel. Ou seja, não tinha nada com a parte clínica, portanto que aquilo até se faziam lá muitas operações, tinha um piso cirúrgico, um piso radiológico. Aliás, tinha 2 salas de operações, uma das quais até era nova, completamente. E foi aí que teve o primeiro emprego? E tive aí como emprego, mas eu era mais daquela parte logística das refeições, dos quartos, enfim, das contas, contabilidade, mais disso, claro. Não é? E estive lá apenas um ano. Também depois tive porque eu tinha tido um convite de um colega meu muito mais velho, de um colega porque tinha a mesma licenciatura que eu, que era um antigo administrador de Conselho do Ultramar, que era casado com uma senhora de Condeixa e concorreu a presidente da Câmara de Condeixa nas primeiras eleições legislativas em 1977, 76 ou 77, agora estou confundido. E então, o que acontece? Ele, como trabalhava no Fundo de Fomento de Habitação ali na Avenida Navarro, veio ter comigo e depois disse-me, olha, pá, como eu estou nós temos uma área comum, eu estou, se tudo correr bem, sou candidata pelo Partido Socialista, o PSD de Condeixa não tem assim grandes hipóteses, porque o PSD nessa altura era constituído maioritariamente por pessoas ligadas ao antigo regime, como é óbvio, não é? O Partido Socialista veio ganhar, então ele convidou-me para ir para lá. Fui então fui ter uma entrevista com o engenheiro Manuel Santos Pato no Fundo de Fomento de Habitação e ele convidou-me, disse qual era, enfim, o que é que tinha sido a minha vida e convidou-me porque ele disse, olha, o senhor tem uma área académica que é muito precisa aqui, que é a área económica e social. E então, porque tem a parte de economia e finanças e tem a parte da sociologia.
Pronto, eu fui para o Fundo de Fomento de Habitação, estive ligado ao programa das cooperativas de habitação económica e também fiz a parte final, trabalhei na parte do Serviço de Apoio Ambulatório Local, que fez aqui este empreendimento na Relvinha, aliás, as cooperativas até criou-se aqui em Coimbra a Cooperativa Mondego. Depois houve um programa de casas quando isso estava já em atividade corrente, houve um problema com a crise, com os sucessivos governos se tinham deparado, até depois teve que haver um grande empréstimo, não é, para o Estado, tiveram que cortar o financiamento às cooperativas. Eu passei a trabalhar num programa que tinha sido iniciado pelo gabinete do Ministro das Obras Públicas, do primeiro governo de Mário Soares, que era então Ministro das Obras Públicas, e Eduardo Pereira, que era o programa CAR, o programa de casas pré-fabricadas para alojar os retornados nacionais. Só que esse programa estava com casas, algumas pré-fabricadas, era para a fabricação de madeira, de metal e de pré-fabricação ligeira. Bom, e então muitas casas estavam ocupadas, outras estavam a meio, outras estavam vazias, outras estavam meio construídas e outras estavam por construir. E então acabei por esse trabalho todo recolher, fazer o inventário de tudo isso e resolver os problemas. Conclusão, eu tive a ajuda de colegas meus do Fundo de Fomento de Habitação, que me iam prestando informações, eu tive que dedicar aquilo, dar um coração àquilo, e o que acontece? Entretanto, o primeiro e o segundo governo de Mário Soares terminaram, vêm os sucessivos governos uns atrás dos outros, e quando foi o governo da engenheira Maria dos Pintacilgo, o quinto governo constitucional, estava eu, quer dizer, praticamente ali em força com o programa do CAR e que o projeto já está resolvido, quase resolvido aqui nesta zona centro, que eram os distritos de Aveiro, Guarda, Coimbra, Viseu e Leiria. Então recebo um telefonema de um senhor que eu não conhecia, o Secretário de Estado da Habitação do quinto governo constitucional. E então quis saber indicações, não é? Sobre o trabalho que estava a ser feito e convidou-me para ir a uma entrevista à Secretaria de Estado a falar com ele. E marcou uma entrevista logo para o dia seguinte. Lá fui eu. Então, eu como despachava tudo o que era o programa CAD, despachava não aqui nos serviços de Coimbra, mas era com o Presidente do Fundo de Fomento de Habitação, que ia lá periodicamente entregar os relatórios, eram quinzenais, se não estou em erro. E então, a da altura fui falar com o Secretário de Estado, a Lisboa, e ele disse, olha, o que o senhor fez na Zona Centro, quer que você, com outros 2 colegas que eu já contratei, quer que o senhor venha aqui trabalhar como meu assessor para a Secretária de Estado de Habitação, da minha Secretaria de Estado. Eu disse, bom, mas o problema é este, eu ganho 16.300, tenho uma mulher e filho e o dinheiro não me dá para ter aqui em Coimbra. Não se preocupe, você vem para cá, vem em regime de destacamento como assessor, mas continua a receber o seu ordenado como técnico superior de segunda no Fundo de Fomento de Habitação. Não é nada disso. Nada de aumentos. E vem para aqui com ajudas custiárias permanentes, ainda mais um texto do vencimento por isenção do horário de trabalho. Conclusão, passo de receber, e digo isto com o sorriso nos lábios, 16.360 para receber os 16.360 aqui em Coimbra, que me depositava na conta bancária, 30 ou 31 contos por mês, que eram ajudas de custos de 1.000 escudos por dia, ainda mais 6 contos e tal, que era isenção do horário de trabalho, porque muitas vezes ia para o Ministério trabalhar à noite, e portanto era uma isenção. Conclusão, com outros 2 colegas meus, um dos quais depois veio também a ser Secretário de Estado, fizemos ali um trabalho muito bom, entretanto acabou o quinto governo constitucional. E então, por qualquer razão, estava eu a arrumar a pasta e o Secretário de Estado do sexto governo constitucional, a da altura, manda a secretária chamar-me para falar. E então, eu sabia que quando a passagem da pasta, ele próprio me tinha dito que eu tinha sido um elemento muito válido no gabinete anterior, e então perguntou-me se eu queria continuar com ele. Eu disse, olha, eu vou continuar, só que eu não posso, pela seguinte razão, porque eu tenho como projeto começar a minha casa, uma vivenda, o meu pai tinha-me dado um terreno, eu tinha metido um empréstimo ao banco, queria começar a minha casa e não queria, e o meu pai é que andava
Ali, lá, portanto, a tratar das coisas a tratar todas. dos materiais e a contratar pessoal e coisas do género. Mas, olha, enquanto eu puder, fico aqui. E então, ficava, umas vezes estava no gabinete dele, outras vezes estava no gabinete do ministro, e recordo uma vez que, por brincadeira, o ministro até me disse assim, epá, pela primeira vez na minha vida, pá, há um assessor que ganha mais que o ministro. Pronto, então, depois, cessei 1980 e qualquer coisa, não, 80, saí, vim para o Fundo de Fomento de Habitação, estive lá muito pouco tempo. Regressou a casa. Regressei a casa e vim para o Fundo de Fomento de Habitação, mas estive lá para aí, uns 2 ou 3 meses, porque entretanto tive 3 convites. Um convite para ir para trabalhar nos serviços, penso que municipais de habitação da Câmara Municipal da Figueira da Foz. Tive outro convite do Governador Civil de Coimbra, porque eu estava ligado nessa altura à direção dos bombeiros, às comissões diretivas e tinha sido um dos fundadores dos Bombeiros Voluntários de Condeixa, e então o Dr. Fernando Val, que foi um grande governador civil, do Partido Socialista, um oposicionista feroz de Salazar, então convidou-me se eu queria trabalhar com ele na área que agora se podia dizer mais da área de proteção civil, ainda não se chamava assim, mas era uma ligação com os bombeiros e coisas do género. Até que sou convidado pelo então presidente da OSMOP, que eu conhecia, porque ele tinha sido secretário-geral do Ministério e foi nessas condições que eu só queria ser diretor aqui dos serviços da OSMOP e de Coimbra eu vim para aqui. E pronto, o Luís conheceu parte disso, e aí, trabalhámos onde bem. A gente começou, exato. Onde nos conhecemos foi na OSMOP. É verdade, já não me lembro em que ano é que o Luís conheceu, mas ficou praticamente até ao fim, até entrar na macro. 88 fui para a tropa, 88 saí, foi 87, comecei antes da tropa, fui trabalhar para a OSMOP. Depois, em 88, frequentei a tropa, saí em 89, março de 89, depois voltei outra vez para a tropa. Voltei outra vez para a OSMOP, aliás. E depois veio para a macro. E depois estive lá de 89 até 93 na OSMOP. Exato, eu saí depois da obra social da OSMOP em 93, convivemos e sabe que nós fizemos ali um bom trabalho. Só que eu saí na OSMOP por várias razões, mas a primeira foi o seguinte, é que, como sabe, nós tínhamos a OSMOP a nível nacional, tinha 3 lojas em Lisboa, 3 no Porto, as nossas lojas em Coimbra, tínhamos Fara, tínhamos Évora, e então, Força, é verdade. Estávamos a fazer um bom trabalho, e sabe perfeitamente isso, que trabalhou lá, éramos uma equipa muito boa, só que à indicação do Ministro, já não me lembro quem é o ministro nem qual foi o governo, portanto estamos a falar em 1900... Aos olhos para ele não era nada. Estamos a falar talvez 1993. 1993. Ou 93, mas penso que 93. Uma indicação do ministro que foi dita a todos os dirigentes, eu nessa altura era número 2 da direção central da OSMOP, estava equiparada, chamamos assim, a sua diretor-geral, ou vice-presidente, chamamos assim. E então foi-nos dito que a OSMOP devia terminar a sua atividade comercial, porque a questão dos supermercados, a questão da área comercial era uma questão da privada. Pronto, e como tal, bom, obviamente eu sempre respeitei as decisões dos políticos. Por alguma razão, os políticos que são ministros ou secretários de Estado foram eleitos, o seu partido foi eleito e nós temos que respeitar a legislação em vigor. Claro. Só que eu disse assim, aquilo que eu e os meus colegas e os meus funcionários ajudámos a criar, não contem comigo para fechar. Para fechar, pronto. E então, eu saí daí, entretanto, eu tive que ir para o meu, chamemos assim, para o OSMOP Lisboa. Praticamente estive lá uns 8 ou 9 meses sem fazer grande coisa, não é? Porque à altura cai ali um vídeo de paraquedas, não é? Claro. E então concorria, nessa altura era técnico superior principal, de carreira, já tinha deixado de ser dirigente, e então concorri para 3 concursos aqui em Coimbra, da categoria que eu já tinha, técnico superior principal. Um para o Ministério da Economia aqui de Coimbra, outro para a Universidade de Coimbra, penso que da Faculdade de Letras, e outro aqui para a Direção Regional da Agricultura da Beira Litoral. Todos eles para a administrativa e financeira e patrimonial, que era a minha especialidade. Claro, claro.
Pronto, fiquei, portanto, num concurso nos 3, fui classificado, escolhi para aquele que estava na Fernão de Magalhães por 2 razões. Primeiro, voltava à minha querida Fernão de Magalhães, que a gente conhecia a Fernão de Magalhães, conhecíamos todos, éramos uma família daqueles anos 80, 90. E, por outro lado, era onde eu tinha pessoas mais conhecidas, colegas mais conhecidas, pessoas mais conhecidas na Direção Regional da Agricultura. E, portanto, entrei, mas saí logo, porque fui, entretanto, dirigir os serviços administrativos e financeiros para a Junta Autónoma do Porto da Figueira da Foz, mas só lá estive um ano. Foi um convite que me foi feito pelo então Secretário de Estado dos Assuntos do Mar e pelo Ministro do Mar, que era aqui da Figueira, o Ministro do Mar, que foi Presidente da Câmara da Figueira, não me recordo o nome dele. E o Secretário de Estado, enfim, com quem eu tinha sempre boas relações de amizade, porque tínhamos sido colegas, e então dizia, tens que vir para a Junta, queres vir para a Junta, vem para a Junta, não é? Ora, como é óbvio, eu estava a vencer aqui como técnico superior principal, estive aqui 2 ou 3 meses, técnico superior principal, não era mal ordenado, não é? Claro. Mas o que acontece? Na Junta, eu ia como diretor de serviço e ia com uma remuneração muito maior, não é? Claro. E com outro tipo de regalias, não é? Claro. Porque quando se está numa direção dirigente, tem-se aquilo que se chama estatuto, não é? Exatamente. E esse estatuto abre muitas portas, não é? Conclusão, tive lá um ano, só que depois, ao fim do ano, voltei e sou, curiosamente, a única coisa que tinha feito na Direção Regional da Agricultura em 2 meses, talvez que lá tive, tinha sido o balanço social. E aquilo foi a primeira vez que fez um balanço social naquela casa. E fui eu a fazê-lo. E então, aquilo mexia, o que era o balanço social? É um retrato da parte humana, dos homens e das mulheres da coisa, desde o regime de falda, as faltas, a assiduidade, tudo, está lá tudo, não é? Aquilo foi uma coisinha assim com uma série de páginas, não é? Que eu nessa altura não mexia em computadores e foi um colega meu que me meteu isso em computadores. Bom, e então cheguei lá e, para minha surpresa, me foi oferecido braços abertos. A ponto do engenheiro Carlos Maia, que era na altura o diretor, um senhor já assim quase na casa dos 70, quando me abraçou diz assim, eu que só lá tinha trabalhado 2 meses e pouco, o bom filho, como é que era? O bom filho a boa casa torna, mais ou menos assim. Exatamente. E pronto, abriram umas portas, depois em termos de carreira, lá fui subindo na carreira e pronto, e acabei por ser chefe de divisão da parte administrativa e financeira, portanto da Direção Regional da Agricultura e Financeira. Tive dois, como é que se diz, fiz 2 mandatos, não é, de 3 anos, não é? E depois, quase muito pouco tempo antes de me reformar, eu tinha dado apoio... Vai fazer uma perninha. Não, eu tinha, antes de me reformar, para aí uns 3 anos antes de me reformar, eu tinha ajudado o antigo diretor-geral das Florestas a montar um organismo que chamava Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais. Quer dizer, ele é que tinha... chamemos assim, o boneco na cabeça, não é? Eu tinha a parte logística, não é? A questão dos diplomas legais, depois meter aquilo no terreno e tal. Só que ele, ainda trabalhámos há algum tempo, só que ele foi para a convidado e aceitou de secretário de Estado das Florestas do governo do Dr. Santana Lopes, 17º Governo Constitucional, se não estou em erro. E então foi nomeado outro coordenador, outro diretor-geral, que foi o professor Luciano Lourenço. E então eu passei a ajudar o Dr. Luciano Lourenço, não só na contratação de pessoal, mas até na parte... E então a minha base era Coimbra, porque depois arranjámos umas instalações muito boas em Miranda do Corvo, na Agência para a Biomassa e Energia, com até tinha refeitório, auditório e tudo, fantástica. Fizemos um contrato de aluguer. E então, eu estava em Coimbra e voltei meio 1 ou 2 vezes, um organismo a nascer, viaturas e tudo, a Miranda de Corvo. Até que chegar à conclusão que eu devia ir para lá para tempo inteiro. E então, pronto, eu fui para lá como número 2, como braço direito isto em termos administrativos e financeiros. Claro. Porque depois aquilo, a equipa era constituída por geólogos e engenheiros florestais. Deixa-me só perguntar, nesse percurso todo, houve algum momento difícil que lhe questionou tudo? Será que eu continuo? Será que não continuo?
essa parte difícil, apanhou algum momento desse? Tive, foi quando tomei a decisão, que foi repentina, quando tomei a decisão de que tinha que ir, que a atividade comercial da Osmop, da Obras Sociais das Obras, tinha que terminar. E então eu disse assim, e quando me fizeram isso, eu disse logo, para isso não contem comigo, de maneira que a partir da manhã eu vou pedir a cessação das minhas comissões de serviço. E foi aí que depois, ou ainda vi, trabalhei 9 meses em Lisboa na sede e depois continuei a minha vida. Mas foi uma decisão de impulso, como muitas outras na minha vida, porque eu acredito que acima de nós, lá em cima, há qualquer coisa que nós não sabemos o que é. O meu impulso, embora cada um tem e entende a religião como bem entende, e eu tenho, vou com regularidade com a minha mulher, vamos com regularidade a Fátima, tenho para mim que, perdão, não, calma, o meu pai e a minha mãe estão lá em cima. E são eles que muitas vezes me ajudam a tomar decisões. E essa decisão foi de impulsiva, e quem me diz a mim que foi o meu pai e a minha mãe que estão lá em cima, que disse, toma essa decisão. E fala com eles. Porque eu durante a minha vida tive aquelas grandes decisões da minha vida, que enfim, que de algum modo mudam. Eu disse, está na altura de sair, está na altura de mudar, está na altura de fazer isto, e todas as minhas decisões, nunca me arrependo de nenhuma, e todas elas, nunca tive nenhum mal-estar com as decisões que tomei, antes pelo contrário. Passei sempre de uma situação de mal-estar para uma situação de bem-estar. Diga-me, qual foi a sua maior conquista até agora? Talvez a minha maior conquista que eu tenho foi ter casado com a minha Rosa Maria. Estamos casados, fizemos no passado dia 28 de abril 50 anos de casados. Fizemos uma festa muito bonita. E a maior conquista da minha vida e da minha mulher, porque estamos muito ligados, temos 2 filhos, 3 netas e um neto, que são a alegria da nossa vida. A minha Alice é muito jeitosa. A minha Alice com 14 anos, a minha Laura e a minha Inês com 9 anos, com uma diferença de um dia, e o meu Afonso com 6 anos, que entrou na passada sexta-feira, no primeiro ano lá em Condé. Estão todos agora lá em Condé. Eles moram ao pé de mim. O Miguel, o meu filho Miguel, sempre quis ser empresário dele próprio. Tem uma empresa da qual eu sou sócio. Ele tem 98%, eu só tenho 2%, mas não faço lá nada. A única coisa que faço é participar no jantar de Natal com os empregados, mais nada. E então, é um homem com sucesso na sua vida como empresário, tem tido sucesso. É uma pessoa mentalmente, excepcionalmente equilibrada e muito ponderada. Tenho muito orgulho do meu filho. A esposa, temos um relacionamento fantástico. Ela é licenciada em inglês e alemão. Deixe-me só fazer aqui a esposa. Como é que conheceu a sua esposa? A minha esposa, praticamente, se lembra? Fomos quase criados juntos, que a minha mulher é de Condeixa. Eu conheço-a desde pequenino. Eu tenho mais 3 anos do que ela. Quando andava no 3º ano do liceu, ela entrou no 3º ano do Colégio Externato Infante Dom Pedro, ela entrou para o 1º, não é? Depois, quando eu andava no 5º ano e ela talvez no 2º ano, ela começou a olhar para mim, eu comecei a olhar para ela. Entenderam-se, até que a da altura eu já estava na tropa, dizendo, e se nós... isto até é muito engraçado. E se nós casássemos? Eu tinha vagado uma casa que era de um tio meu, uma pequenina casa lá em Condeixa, lá numa rua pequena, e disse, olha, portanto, vai ali vagar uma casa. E os nossos pais eram conhecidos, naturalmente, porque chamemos assim, o meu sogro e a minha sogra também tinham um estabelecimento comercial na mesma rua que o meu pai, e eram ambos comerciantes e na mesma área, mas sempre se deram bem. Claro. E então disse à minha mulher, olha, e se a gente casasse? E por que não? E então casámos no dia 6 de abril de 1975, em pleno PREC. É difícil. Pronto, o Miguel teve sucesso, a minha nora, felizmente, o que sei, está a ter
sucesso profissional, ainda há cerca de 2, 3 anos foi convidado até para uma posição muito maior na área, enfim, na área comercial, que está num grande grupo económico que o Luís conhece. Eu não falo aqui no grupo para não... Claro, não há uma questão problema. publicitária, não é? Não é? A minha filha é licenciada em inglês-alemão, na parte da manhã dá aulas na faculdade aqui em Coimbra, na parte da tarde numa escola privada de inglês lá em Condeixa. E o meu genro é engenheiro mecânico, portanto, na Renault Francesa, ali em Aveiro, vai bem todos os dias, as coisas estão a correr bem, estão os dois casais a viver em Condeixa, e a partir das 4h30 da tarde tenho os netos comigo, pelo menos aí até às 6h30, 7 horas. Falou nos filhos, quem é que é mais pai? É a filha ou é o filho? Olha, isso é um bocado difícil de responder. É um bocado difícil de responder pela seguinte razão, porque a minha filha, talvez por ter 3 filhos, 2 filhas e um filho, talvez seja muito mais exigente a educar os filhos, as filhas e o filho. O meu filho, como só tem uma filha, que é a filha única, talvez seja a menina dos seus olhos, talvez não tenha tanta exigência. Sim. De qualquer modo, relativamente aos netos, eu tenho uma vivência com eles extraordinária, brinco imenso com eles sempre que posso. Eu estou a dizer, é no feitio do filho e o feitio sai são ao diferentes. pai, sai ao pai ou sai à mãe? Não, vamos cá ver. Talvez o meu filho tenha mais o feitio da minha mulher. É isso. A minha mulher é um bocadinho mais reservada, mais, como é que eu ia dizer, pensa 2 vezes, eu sou um bocado mais impulsivo, sou um bocado mais falador. Bom, a minha filha é mais igual a mim, em termos de feitio. O Miguel, talvez em termos de feitio, seja mais ligado à minha mulher, à minha Rosa, não é? De qualquer modo, eu gosto dos 2 ao mesmo tempo. Pois, só que o problema é este. Isso Nós temos 5 dedos numa mão, todos os dedos são diferentes e os nossos filhos são diferentes no feitio. Só que ambos, curiosamente, os meus filhos têm uma, como é dizer, uma personalidade muito acima da média. Eu sou suspeito a dizer isto, mas, por exemplo, ainda agora há uma obra que eu quero fazer. Disse ao meu filho a obra que queria fazer e o meu filho disse, não é assim que tu vais fazer, não é assim que as coisas se fazem. Eu vou-te dizer o que é que faz e ele é que fica o encarregue da coisa, não é? No que diz respeito à minha filha, às vezes ela tem uma atitude para com os filhos, que aquilo é a mãezinha, e só, filho, não faça assim, não. Há uma regra em minha casa e as regras em minha casa têm que ser cumpridas. Pronto, então já me calmo, não é? O avô já não diz mais nada. Ok, então é assim, terminamos esta primeira parte. Na segunda parte vamos saber o que é que este senhor anda a fazer na sua reforma. Não perca a segunda parte. Até já.